Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Amém, povo de Deus? Mensagem de hoje: liberte a sua liberdade. Glória a Deus, vamos lá? Se eu perguntar agora a você, quem te fez? Você de certo dirá, Deus me fez assim como eu sou, pastor. Mas tem um detalhe. Essa resposta, ela não provém de você, ela não provém do seu eu, mas do Espírito Santo que habita em você. Glória a Deus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. O vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que vós não sois de vós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós não somos de nós mesmos, mas sim do Espírito Santo de Deus que habita em nós, e o Espírito de Deus que é proveniente do próprio Deus. Entenda isso. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Somos obras de Deus, pertencentes a Ele. Ele nos fez. Ele nos fez. Simples assim. Repita ou escreva aí nos comentários. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu li anteriormente, em 1 Coríntios 6,19, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. Se formos ao livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, assim está escrito: Ora, o Senhor é o Espírito Santo, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Ora, se o Espírito Santo do Senhor habita em nós, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade, nós somos libertos. Glória a Deus. Ora, se somos obra e feitura de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em nós, onde está a nossa liberdade se continuamos presos ao mundo? Não digo tão somente do pecado, de maneira nenhuma, afinal somos pecadores, e se não dissermos, se não confessarmos que somos pecadores, estamos mentindo e cometendo um pecado. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8, está escrito: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. Glória a Deus. Onde está a nossa liberdade, povo de Deus, se permanecemos cativos aos prazeres desse mundo e não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus? Onde está a nossa liberdade? Onde está a nossa liberdade quando dentro de nós mesmos aborrecemos a Deus e entristecemos o Espírito Santo? Entristecemos sim o Espírito Santo quando temos dúvidas entre ir a um culto ao Senhor Deus, um culto de louvores e adoração, ou ir a uma festa com amigos, ou ir ao final do campeonato do nosso time. Tem ainda lugar em nosso coração para amar a Deus sobre todas as coisas? Livro de João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ler o que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Nós temos que ficar firmes nessa liberdade, porque foi Cristo que nos libertou. E ele continua: não tornei a colocar-vos debaixo desse jugo
da servidão. Mas que servidão é essa, pastor? Servir a outros deuses, servir a deuses estranhos, servir a dois senhores, amar a Deus e amar ao mundo onde jaz o maligno, tudo isso é servidão. Ser dobre no pensamento, ou seja, ficar ali, como se diz, ficar em cima do muro, duvidar da fé, sabendo que ele é a certeza das coisas que se espera. Por exemplo, será que Deus vai me curar? Será que Deus vai me curar? Quem fala assim nunca é liberto. Nunca é liberto. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, vós fostes chamados à liberdade. Deus está falando contigo, irmão. Contigo, irmã. Deus está falando comigo também. Nós somos chamados à liberdade. Mas ele nos avisa, não useis então a liberdade para dar ocasião à carne. Nós pertencemos mais a esse mundo. Estamos mortos para este mundo. Nós devemos esquecer a carne e viver o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Essa é a nossa realidade. O nosso mundo é um mundo celestial. Não devemos mais retornar à carne, à concupiscência do mundo, à servidão que o mundo nos impõe. 2 Pedro capítulo 2, o versículo 20. Escute o que o Espírito diz às igrejas. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Ora, se nós somos libertos e ainda continuamos com os olhos nas concupiscências, nos erros, no nosso passado errante, estamos com pensamento dobre, estamos em cima do muro, não estamos adorando o Senhor em espírito e em verdade, estamos aborrecendo, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Temos que permanecer firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Está escrito lá no livro de Filipenses. Inclusive, nós podemos libertar a nossa liberdade. Que ao desprezar a palavra de Deus, nós deixamos a nossa liberdade presa dentro de nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E que Ele de nós tenha misericórdia e nos abençoe.